Olá, galera! Nesta aula a gente resolverá um exemplo envolvendo o movimento uniforme. Sou o professor Márcio e espero esclarecer as dúvidas de vocês. Segue comigo. Então, o exemplo que eu escolhi, chamo de exemplo 7. Então, ele afirma que o gráfico a seguir representa a velocidade escalar de um móvel durante 10 segundos, movendo-se por uma estrada retilínea. Então temos aqui o gráfico da velocidade em função do tempo. Qual é a aceleração escalar do móvel aos 3 segundos? É a primeira pergunta. A segunda, qual é a distância percorrida pelo móvel aos 10 segundos? Primeiro a gente tem que calcular a aceleração escalar aos 3 segundos. Percebemos que ele fez um percurso de 10 segundos. Então vamos fazer a primeira questão. Então nós sabemos que a velocidade vai de 0 a 5 metros por segundo. O tempo vai de 0 a 10. Então vamos lembrar a fórmula da aceleração. A aceleração escalar é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Então essa é a fórmula da aceleração, dividido por tempo final menos tempo inicial. É só substituir na equação e calcular. Então sabemos que a velocidade final, vamos ver lá no gráfico, né, quanto que vai dar? 5. Velocidade final é 5 metros por segundo. Menos velocidade inicial, que é 0, pois ele estava parado. Dividido por tempo final, que é 10 segundos, menos tempo inicial, que é 0. Fazendo essa continha vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a unidade de medida da aceleração. Então vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Veja que para qualquer segundo a aceleração é igual, pois a aceleração ela vai ser constante, né? A aceleração é constante. Por isso que o movimento chama movimento uniformemente variado. Ele varia de modo uniforme, pois a aceleração é constante. Então a pergunta B, qual é a distância percorrida pelo móvel aos 10 segundos? Então nós temos a função horária da posição. Primeiro, antes da gente montar ela, a gente tem que saber uma coisa, que o móvel ele estava parado na posição 0. Posição inicial aqui vai ser 0 metros. 0, né? Velocidade inicial também vai ser 0. Ele estava parado, o automóvel, né? O móvel. E ele passa a adquirir velocidade. Ele vai acelerar repentinamente. Ou seja, de 0 ele vai acelerar para 5 metros por segundo. Então podemos já montar a função horária da posição. Então posição final que é igual a posição inicial. Vamos só lembrar da equação, né? Mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então essa é a equação da posição no movimento uniformemente variado. Então nós temos aqui posição que é igual a posição inicial, que é 0, mais velocidade inicial, que é 0, vezes tempo, que dá 0. Vou colocar aqui 0 vezes tempo, mais a aceleração que acabamos de calcular, que deu 0,5 vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Ora, os zeros somem. Os zeros somem porque eles não acrescentam em nada, né?
não tem valor. Então vai ficar 0, mais 0 vezes tempo vai dar 0. 0 mais 0 é 0, vai ficar 0,5 vezes t ao quadrado dividido por 2, que dá 0,25. Vocês podem dividir aí no rascunho ou na calculadora que você vê que vai dar 0,25, que é metade de 0,5 vezes t ao quadrado. Então essa aqui é a função horária da posição no movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado. Através dessa equação nós podemos calcular a distância percorrida em 10 segundos. Então, ó, essa posição é a mesma coisa de distância. Então sabemos que posição vai ser igual a 0,25 vezes o tempo, no caso é 10 segundos. Então colocamos aqui 10 ao quadrado. Posição, que é a distância, né, percorrida, vai ser igual a 0,25 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Primeiro eu elevo 10 ao quadrado. 25 vezes 100. Aqui não precisa de calculadora, não precisa nem de rascunho, é só contar as casas. É um macete na matemática. 0,25 vezes 100, é só contar aqui, ó, 1, 2 casas. Vai dar 25 metros. Opa! Então veja aí que o móvel vai andar 25 metros. Deixa eu só arrumar aqui a unidade de medida de metro que escorregou. Então veja aí que já calculamos a distância percorrida em 10 segundos, ó, 25 metros. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se inscreva no meu canal Descomplicando a Física com o Professor Márcio. E se gostou do vídeo, curte. Ajuda aí o canal a crescer. Até mais.